Sabe aquela sensação de que não importa o quanto a gente se esforce, parece que não dá para aprender algo novo? Como se tivesse um muro bem na nossa frente? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e como uma intervenção especializada pode, de fato, derrubar essas barreiras, passo a passo. Bom, tudo começa num lugar que muita gente conhece: a frustração. Aquele momento em que o progresso simplesmente para e a aprendizagem parece que trava de vez. Vamos entender o que rola quando a gente chega nesse impasse. Para algumas pessoas, aprender não é um caminho reto e tranquilo. É mais como dar de cara com uma parede, onde cada tentativa de seguir em frente parece que não leva a lugar nenhum. E é exatamente nesse ponto de dificuldade que a jornada da intervenção começa a ser desenhada. Essa sensação de estar travado é o primeiro sinal de alerta. No universo da psicopedagogia, isso tem um nome: queixa. É a preocupação inicial que pode vir da própria pessoa, da família ou da escola. É essa queixa que dispara um olhar mais atento para entender o que de fato está acontecendo ali. Certo, então. Uma vez que essa queixa aparece, qual é o próximo passo? Não é uma solução mágica, não. Existe um roteiro, um caminho bem estruturado. Vamos ver como ele funciona na prática. Pensa nisso aqui como um mapa. A jornada começa com a queixa, claro. Daí, parte para um diagnóstico detalhado para sacar as causas do problema. Depois vem o planejamento das estratégias, a aplicação disso tudo, que é o desenvolvimento, uma reavaliação constante para ver o que está funcionando e, por fim, o encerramento, que é quando a pessoa já tem autonomia para seguir em frente sozinha. Mas o que está no coração de todo esse processo? Qual é a peça-chave que conecta todas essas etapas e realmente faz a diferença? A resposta está numa palavra: mediação. A ideia de mediador aqui é genial. Não é um professor que simplesmente entrega a resposta pronta. Pensa mais como uma ponte, alguém que se coloca no meio do caminho para filtrar, organizar e conectar a pessoa ao conhecimento, tornando tudo mais acessível, mais mastigável. E olha só como a diferença fica clara aqui. De um lado você tem a aprendizagem direta, que pode ser confusa, até caótica. Do outro, com um mediador, a aprendizagem vira algo intencional, feito sob medida e, o mais importante, com um poder de transformação imenso. E claro que essa ideia poderosa de mediação não surgiu do nada, né? Ela está toda construída sobre o trabalho de pensadores incríveis, como Vygotsky e Firestein, que ajudaram a gente a entender como o potencial humano pode ser, de fato, desbloqueado. O Lev Vygotsky, por exemplo, foi um dos primeiros a defender que aprender é, acima de tudo, um processo social. A ideia dele era que a gente desenvolve nossas funções mentais mais complexas, como o raciocínio crítico, é na interação com os outros. Para explicar isso, Vygotsky falava no nível de desenvolvimento real. Pensa nisso como a nossa linha de base, sabe? É aquilo que uma pessoa já consegue fazer sozinha, sem ajuda nenhuma. Só que, com a ajuda de alguém mais experiente, um mediador, aí o horizonte se expande. E esse é o nível de desenvolvimento potencial. Tudo aquilo que se torna possível alcançar com uma orientação, com uma colaboração. E o pulo do gato, a grande sacada de Vygotsky, é o espaço que existe entre esses dois níveis. Ele chamou isso de zona de desenvolvimento proximal. É aqui que a mágica acontece. A mediação atua exatamente nessa zona, transformando o que era só potencial em algo real concreto. Aí veio outro pensador fundamental, o Reuven Firestein, e foi ainda mais longe. Ele dizia que sem uma mediação bem feita, as nossas funções cognitivas podem simplesmente não se desenvolver direito. É como se fossem engrenagens que não se encaixam. Para ele, a intervenção focada é o que conserta isso e constrói uma base sólida para aprender a vida toda. Com toda essa base teórica, agora a gente consegue entender melhor por que pessoas diferentes travam de jeitos diferentes. A psicopedagoga Alicia Fernandes, por exemplo, mapeou isso em diferentes modalidades de aprendizagem que podem se tornar um problema. E ao identificar qual é a modalidade da pessoa, a ação do mediador se torna muito mais precisa, quase cirúrgica. Por exemplo, para alguém com hipoassimilação que tem dificuldade em absorver o conteúdo, o mediador pode usar estratégias visuais. Já para quem tem hiperacomodação, que só copia, o foco vai ser em estimular o pensamento criativo, a autoria. Então, depois de percorrer todo esse caminho, da queixa inicial até uma intervenção super direcionada, qual é o destino final? Onde é que essa jornada toda quer chegar? A resposta é simples e muito poderosa. O objetivo final não é criar dependência, pelo contrário, é a independência.
O sucesso de verdade da intervenção acontece quando o mediador não é mais necessário, porque a pessoa agora tem as ferramentas e a confiança para seguir com as próprias pernas. E essa citação, olha, ela resume tudo perfeitamente. O sucesso não é só resolver um problema pontual de aprendizagem. É formar alguém que é autor da sua própria jornada de conhecimento. Alguém que não só aprende, mas que aprende a aprender e que está pronto para encarar qualquer desafio que vier pela frente.